Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de álgebra linear. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns exemplos e também alguns contra-exemplos, né, de subespaços vetoriais do espaço euclidiano. Ou seja, nós vamos apresentar alguns conjuntos que são subespaços vetoriais e alguns exemplos de conjuntos que não são subespaços vetoriais do espaço euclidiano, tá? Não pule esse vídeo, veja os exemplos que nós vamos trazer aqui, porque mais adiante nós vamos retomar todos esses exemplos, e aí você não vai ficar perdido, tá certo? Por que eu gosto bastante do R3? Eu gosto muito do R3 porque ele já está inscrito no canal. Então faça igual ao R3, te inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com algum colega seu que possa se interessar, e se você puder também, vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante. Fora isso, por que eu gosto também do R3? Porque ele é geométrico, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que alguns subespaços do R3, eles têm interpretações geométricas. Assim como os subespaços do R2 têm as suas interpretações geométricas, os subespaços do R3 também têm. E nós vamos ver já já quais interpretações geométricas são essas, tá? Então, durante todo esse vídeo, o espaço vetorial que nós vamos considerar é sempre o R3, né? Com essas duas operações, a operação de adição e a operação de multiplicação por escalar, definido de forma natural, ou seja, a soma é coordenada a coordenada, e a multiplicação por escalar também, ela é feita coordenada a coordenada, tá? O que nós vimos há 2 vídeos atrás? Uma forma de você identificar, meio que rapidamente, quando que um subconjunto é um subespaço vetorial de um espaço. Então, um subconjunto só vai ser subespaço vetorial quando ele satisfizer 3 propriedades. A primeira delas é que o vetor nulo do espaço tem que estar no subconjunto. A soma de 2 elementos do subconjunto tem que estar no subconjunto. E a multiplicação por escalar de um elemento do corpo por algum vetor do subconjunto, isso tem que cair dentro do subconjunto. Então, se você tem um subconjunto que satisfaz essas 3 propriedades aqui, então você tem o que nós chamamos de subespaço vetorial. Lembrando que cada subespaço vetorial, por natureza, por nascimento, ele já é um espaço vetorial, tá? E nós vamos considerar, para começar, 3 subconjuntos do espaço. O primeiro subconjunto é formado pelas ternas ordenadas que tem a primeira coordenada nula. As outras 2 coordenadas são livres, elas podem assumir quaisquer valores reais. O segundo conjunto que nós vamos considerar é aquele formado pelas ternas ordenadas em que a segunda coordenada é igual a 0 e as outras 2 podem assumir quaisquer valores reais. E, finalmente, né, o terceiro subconjunto formado por ternas ordenadas, onde a terceira coordenada é igual a 0. Então, para um elemento pertencer a um desses 2 conjuntos, ou a primeira coordenada tem que ser nula, para estar no V1, a segunda tem que ser nula para estar no V2, e a terceira coordenada tem que ser nula para estar no V3. Satisfazendo uma dessas propriedades, o cara está em um determinado subespaço, um determinado subconjunto. O que nós vamos fazer agora é tentar mostrar que esses caras são subespaços vetoriais do R3. Nós só vamos fazer as contas para o V1, porque para os outros 2 conjuntos, as contas são inteiramente análogas. Tá? E o que você pode perceber aqui? Ó? Você percebe que o primeiro subconjunto é exatamente o plano coordenado OXY. O segundo é o plano coordenado OXZ, e o terceiro subconjunto é o plano coordenado OXY. Tá? Por que isso acontece? Porque no V1, a primeira coordenada é 0. Então, só as outras 2 entradas, as 2 outras coordenadas são livres. Quais são essas coordenadas? A coordenada y e a coordenada z. Então, isso aqui é o plano coordenado OYZ. Analogamente, esse daqui é o plano OXZ e esse aqui é o plano OXY. Certo? Muito bem, então vamos mostrar que o V1, esse daqui, ó, ele é um subespaço. A primeira coisa que você vai observar é que o vetor nulo está aqui dentro. Por que o vetor nulo está aqui dentro? Porque a primeira coordenada é 0.
E para o vetor estar aqui nesse subespaço V1, basta que a primeira coordenada seja nula. Então, pronto. Esse cara é um elemento do V1. Se eu pegar dois vetores que estão em V1, quando eu somar eles, o que eu faço? Eu somo as respectivas coordenadas. Então, eu vou somar 0 com 0, vai dar 0. Y1 mais Y2 aqui, Z1 mais Z2 dá Z1 mais Z2. A primeira coordenada é nula, então isso está em V1. Se eu pegar um vetor do tipo 0xy, ou seja, um vetor de V1, e multiplicar por qualquer número real, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma das coordenadas e vou multiplicar por alfa. A questão é que quando eu multiplicar alfa por zero, isso me dá zero, ou seja, eu zerei a primeira coordenada nessa multiplicação. E, portanto, este vetor está no V1, então esse daqui também está, e, portanto, ele é um subespaço, e de forma inteiramente análoga, você mostra que o V2 e o V3 também são subespaços do R3. Eu vou deixar isso como exercício para vocês, tá? Um outro exemplo é esse daqui, né? Nós vamos considerar o conjunto, na verdade, o subconjunto do R3, formado pelas ternas ordenadas, em que, olha só, como é que é a terceira coordenada? A terceira coordenada não é qualquer coisa. Ela é igual a menos 2 vezes a primeira, mais 5 vezes a segunda coordenada. A terceira coordenada tem que satisfazer esta equação para o vetor pertencer a esse conjunto U que está na tela. Se ele não tiver, se a terceira coordenada não tiver essa cara, se ele não for menos 2 vezes a primeira coordenada, mais 5 vezes a segunda, esse vetor não vai pertencer ao conjunto U. Como o Z tem que ser dessa forma, eu posso reescrever esse meu conjunto U dessa forma aqui. São os pares da forma x, y, menos 2x mais 5y. E aí o que você pode perceber? E, para começar, o vetor nulo, ele pertence a esse subconjunto U. Por quê? Porque quando x e o y forem iguais a zero, adivinha quanto que vai dar a terceira coordenada? Zero, porque vai ficar menos 2 vezes zero, que é o x, mais 5 vezes zero, que é o y. Isso vai dar zero. Então, realmente, o vetor nulo do R3 pertence ao subconjunto que eu estou considerando. Além disso, se eu pegar dois vetores que estão no subconjunto U e pegar um número real alfa, olha o que vai acontecer com a soma desses dois vetores aqui. Percebe? O primeiro vetor tem coordenadas x1, y1, menos 2x2 mais 5y1. Aqui também é a mesma coisa, só que aqui é x2 e y2. Tá certo? Quando eu somar eles, olha o que vai acontecer. Como é que eu somo esses dois vetores? Eu somo coordenada a coordenada. Aqui está a soma das primeiras, das segundas e das terceiras coordenadas. Nas duas primeiras coordenadas não tem contas para serem feitas. Mas na terceira coordenada eu posso fazer contas. Quais contas eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2x1 e esse menos 2x2, vou colocar eles bem pertinho um do outro e vou colocar o menos 2 em evidência. Idem para esse 5y1 e para esse 5y2 aqui. Eu vou colocar eles próximos e vou colocar o 5 em evidência. Posso fazer isso? Posso colocar eles próximos? Posso. Por quê? Porque a adição dos números reais ela é comutativa. Então, o 5y1 e o 5y2, posso colocar eles pertinho do outro. Como vale a distributividade da multiplicação em relação à adição, então eu posso colocar o 5 em evidência e eu vou ter essa daqui, a minha terceira coordenada. Olha a cara dela. Ela é menos 2 vezes a primeira coordenada, mais 5 vezes a segunda coordenada, que é exatamente esse formato aqui dos vetores de U. Portanto, eu posso concluir que essa soma de U com V pertence a U. Se eu pegar o vetor U e multiplicar ele por qualquer número real alfa, eu vou pegar a primeira, a segunda e a terceira coordenadas, vou multiplicar todas elas por alfa. De novo, aqui nas duas primeiras coordenadas não tem contas para se fazer, mas aqui eu posso jogar o alfa para dentro, posso distribuir o alfa, né? Posso jogar esse alfa aqui entre o menos 2 e o x1, e aqui eu posso jogar o alfa entre o 5 e o y1. Tudo é comutativo, é distributivo, comutativo, então eu posso fazer essas continhas aqui. Agora observe, ó, olha para a terceira coordenada, como é que é a cara dela? Menos 2 vezes a primeira coordenada, mais 5 vezes a segunda coordenada. Isso, então, fatalmente é um vetor que está no conjunto U. O que eu posso concluir, então? Olha, o vetor nulo está lá dentro, a soma, quer dizer, esse conjunto é fechado para soma e esse conjunto é fechado para multiplicação por escalar.
Moral da história, ele é um subespaço vetorial do R3. E você pode perceber que esse conjunto nada mais é do que um plano que passa pela origem e tem essa equação aqui, ó, z igual a menos 2x mais 5y. Você fala assim, como assim equação do plano? É, aquelas equações do plano que você via lá na álgebra linear, né? Essa é a equação do plano que passa na origem, né? E essa é a interpretação geométrica desse conjunto, desse subespaço U. Então você pode perceber que aquela conversa que eu tive com vocês no vídeo anterior sobre conjuntos retos serem espaços vetoriais, se aplica aqui também. Só que nós só temos que tomar um pouco de cuidado que esses conjuntos retos, eles têm que passar pela origem. Algo que, por exemplo, não vai acontecer com esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? É formado pelas ternas ordenadas, x, y, z, em que a terceira coordenada ela é igual a 3 vezes a primeira, menos 4 vezes a segunda coordenada, mais 1. Ou seja, são os pontos do R3 da forma xy, 3x menos 4y mais 1. Isso é um plano de equação 3x menos 4y, z igual a 3x menos 4y mais 1. E nós vamos mostrar que isso não é um subespaço vetorial do R3. O que vai falhar? A primeira propriedade. O vetor nulo não vai pertencer a esse conjunto U. Por que não? Porque quando x for igual a zero e o y for igual a zero, né, o que vai acontecer com o z? O z vai ser igual a 1 quando eu fizer a substituição nesta equação aqui, né? Então, na verdade, quem vai pertencer a esse conjunto? O vetor 0, 0, 1, mas o vetor 0, 0, 0 não pertence a U, porque quando as duas primeiras coordenadas forem iguais a 0, a terceira coordenada vai ser igual a 1. E, portanto, o que nós concluímos? Que esse conjunto ele não pode ser um subespaço vetorial do R3. Para ser, o vetor nulo deveria estar lá dentro. Tá? Agora nós vamos considerar um caso mais geral, que são conjuntos da forma x, y, z, em que a terceira coordenada é m vezes x mais n vezes y mais b. O m, o n e o b, nesse caso aqui, são números reais. Eu não anotei isso aqui, de novo, já tinha esquecido no vídeo anterior, esqueci de novo. Mas o m, o n e o b são números reais. Ou seja, eu estou fixando 3 números. Estou fixando o m, estou fixando o n e estou fixando o b. Eu posso fixar os números que eu quiser. Posso dar um valor para m, um valor diferente para n e um terceiro valor para o b. Tá bem? Você pode escolher, inclusive, quais são esses números. Tá bom. Feito isso, nós temos então que esses pontos desse conjunto são da forma xy, mx mais ny mais b. Isso é o quê? A equação de um plano que tem essa equação aqui. Z igual a mx mais ny mais b. E nós vamos ver que nem sempre esses conjuntos eles vão ser subespaços vetoriais. Embora eles sejam planos, ou seja, conjuntos retos, lineares, ou líneas, nem sempre eles vão ser subespaços vetoriais do R3. O exemplo anterior te dá uma pista do que não pode acontecer. Qual foi o bode que aconteceu no exemplo anterior? Lembra? Quando o x e o y eram zero cada um, né? Zero cada um, o z ele acabava sendo 1, que era um número diferente de zero. E isso fazia com que o vetor nulo não pertencesse ao U. Aqui vai ser a mesma coisa. O vetor nulo nem sempre vai pertencer a U. Quando x e o y for zero, a terceira coordenada z vai ser igual a b. Então, o que vai acontecer? Este vetor aqui, 0b, 00b, vai pertencer a U, mas o vetor nulo não vai pertencer quando b for diferente de zero. Se o b for exatamente igual a zero, aí você vai ter um subespaço vetorial. Quando o b for diferente de zero, você não vai ter um subespaço vetorial. Quando b for igual a zero, percebe? Essa parcela aqui vai sumir, ó. Então vai ficar z igual a mx mais ny. Sabe aquele exemplo do menos 2x mais 5z? Então, pega aquele exemplo lá, troca o menos 2 por m
pega o 5, troca por n, faz exatamente as mesmas contas, e você vai perceber, então, que quando B for igual a zero, esse conjunto aqui vai ser um subespaço vetorial. Se o B for diferente de zero, o vetor nulo não vai pertencer a U. E, portanto, esse conjunto, às vezes, ele é um espaço vetorial, às vezes ele não é um subespaço vetorial. Repetindo, quando B for igual a zero, aí você vai ter esse conjunto aqui, e isso, então, vai ser um subespaço vetorial do R3. Tá? No vídeo anterior, nós tratamos sobre a parábola, né, do plano, e nós percebemos que a parábola y igual a x quadrado, ela passa pela origem, mas ela não era fechada para soma. Né? Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que para o paraboloide do R3. Né? Então, o conjunto de pontos da forma XYZ, em que o z é a soma dos quadrados das duas primeiras coordenadas, né? Esse conjunto não vai ser um paraboloide porque ele não vai ser fechado para soma. Da mesma forma que a parábola não era um subespaço do R2, o paraboloide não vai ser um subespaço do R3. Lá no vídeo anterior, nós também consideramos o gráfico da função seno. O gráfico da função seno também não era um subespaço vetorial, a gente mostrou lá. E aqui também não vai ser um subespaço vetorial quando você pegar a superfície, que é o gráfico da função seno de xy. Então, esses pontos, o conjunto de pontos XYZ, em que a terceira coordenada é o seno do produto das duas primeiras coordenadas, isso não vai ser um subespaço vetorial. Por quê? Porque isso vai ser o gráfico, ou na verdade o gráfico de uma função seno, e não é fechado para soma. A soma de dois elementos daqui de dentro pode não cair aqui dentro. Às vezes cai, às vezes não cai. Como nem sempre cai, então não vai ser fechado para a operação de adição. E, portanto, nós não temos um subespaço vetorial. Da mesma forma que antes, alguns subconjuntos retos do R3 são subespaços, outros subconjuntos retos não são subespaços. E, de novo, subconjuntos tortos do R3 não são espaços vetoriais. Use a sua criatividade para imaginar o que são conjuntos retos e o que são conjuntos tortos do R3. Né? O que eu quero dizer com conjuntos retos? São os planos que passam pela origem. Né? Planos, em geral, são conjuntos retos, não tem inflexão nenhuma. Eles são absolutamente lineares. Né? Isso não acontece, por exemplo, com senos, com cossenos, com exponencial, com logaritmo, com módulos, essas coisas elas têm inflexões, elas têm tortices. E quando o cara é torto, não vira espaço vetorial. Nem todos os conjuntos retos são subespaços, né? Planos são conjuntos retos, e se eles não passam pela origem do sistema cartesiano, eles não são subespaços. Beleza? Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.